Obrigada. Olá pessoal, bom dia a todos vocês que estão aí conosco para a nossa aula de Constituição Federal, dando continuidade aqui ao nosso curso. Aqueles aí que estão desanimados, que estão cansados, ânimo que a gente está chegando ao fim e no final tudo vai dar certo. Bom, vamos dar continuidade então, como eu já falei, à nossa aula de Constituição Federal. Hoje nós estudaremos a defesa do Estado e as instituições democráticas, tá? Então vejam só, o que abrange a defesa do Estado? O que é a defesa do Estado? Ela é abrangida por algumas instituições que são elencadas lá nos artigos 136 e a 141 da nossa Constituição Federal. Elas são normas que visam a estabilização e a defesa da Constituição contra processos agudos de alteração na ordem constitucional, tá? Mas também a defesa do Estado quando a instituição crítica deriva de quê? De uma guerra extrema, de um momento em que a legalidade normal ela é substituída por uma legalidade extraordinária. Ou seja, é o que nós chamamos de estado de defesa e estado de sítio, Então, o que nós podemos mais falar sobre essas instituições, sobre o estado de defesa e sobre o estado de sítio? Eles são instrumentos que integram o sistema constitucional de crises, constituindo-se em medidas excepcionais para manter ou restabelecer a ordem em uma situação de extrema gravidade, e essa extrema gravidade ela é em caráter excepcional. Ela tem um prazo de duração. Essa crise extrema aí, ela é temporária, tá bom? Então, com isso, o estado de sítio e o estado de defesa ele visa a proteção e a ruptura da ordem constitucional em caso de quê? Que ocorra uma instabilidade social. Então, ocorrendo essa instabilidade social, como eu já disse, por um período de tempo, o que vai acontecer? Qual que vai ser o meio que o Brasil tem para proteger? Ocorrendo-se o estado de sítio e o estado de defesa, tá? Então, portanto, lembre-se que há algumas características para que ocorram o estado de sítio e o estado de defesa. E quando que isso vai ocorrer? Quando houver uma instabilidade na ordem constitucional e a defesa pode ocorrer em duas vertentes. Quais são essas vertentes? Quando que ocorre essa instabilidade, que há a necessidade de verificação de imposição do estado de sítio e do estado de defesa. Em duas delas. Quando for medidas excepcionais que visam restabelecer a ordem em momentos que haja anormalidade constitucional através de um sistema constitucional de crises, Então, isso aí é o que nós chamamos de estado de defesa e estado de sítio. Mais à frente, nós veremos a característica de cada uma delas. Quando que será necessário a intervenção do Estado através do estado de defesa e a intervenção do Estado aí com o estado de sítio. Então, se verificadas situações excepcionais e que vise ali a necessidade de restabelecer uma ordem por um momento que ocorra aí uma normalidade, vai se instalar o estado de defesa e o estado de sítio, tá? Então aí eles visam o quê? A defesa do país, tá? Eles visam aí a defesa da sociedade. E como que é feito essa defesa no estado de sítio? É através do uso das Forças Armadas e da segurança pública, tá? Então, guardem bem aí a característica geral do estado de sítio e do estado de defesa, que são medidas excepcionais que visam restabelecer a ordem em momentos de anormalidade constitucional através de um sistema constitucional. Lembre-se que esse sistema constitucional pode ser o estado de sítio ou o estado de defesa, observando
quando for estado de defesa, estado de sítio, que como eu já falei, repetindo, veremos a característica de cada uma deles, tá bom? E como que vai ocorrer essa imposição? Quem vai efetivamente fazer com que o estado de defesa, o estado de sítio, as regras a eles inerentes sejam cumpridas? Através das Forças Armadas e da segurança pública, tá bom? Lembrem-se que quando estiver ocorrendo o estado de defesa ou o estado de sítio, deve-se observar que nós chamamos eles de estados de exceção. Cuidado, cai muito na prova. Vem falando assim, o estado de exceção, tá? Os estados de exceção são o quê? O estado de sítio e o estado de defesa, porque como eu já falei, repetindo mais uma vez, para que vocês fixem bem, o estado de defesa e o estado de sítio, ele tem uma duração. Não pode se instaurar um estado de defesa e um estado de sítio sem que ele haja uma duração, uma previsão de tempo. Eles, portanto, são temporários, tá? Então, por isso, são chamados de estados de exceção, tá? E também não é só por causa do tempo, porque vai acontecer situações que exigem aí a intervenção do Estado através do estado de sítio e do estado de defesa, tá? E para isso tem que ocorrer o quê? Além de um tempo determinado, tem que haver o quê? A legalidade constitucional extraordinária, tá? Porque ali a necessidade daquele período. Então, para que seja configurado esse estado de exceção, nós devemos observar 4 requisitos. E quais são eles? A necessidade deles. Não pode simplesmente virar o presidente da República e falar: eu quero que ocorra a intervenção do Estado através do estado de defesa. Não pode. Ele tem que justificar. Para que ocorra o estado de defesa e o estado de sítio, tem que se comprovar a sua necessidade, tá? Tem que haver ali comprovada. Por quê? Para que evitar assim um golpe de Estado, tá? Então tem que comprovar aquela necessidade da intervenção do Estado, aplicando-se o estado de sítio e ou o estado de defesa. Além da necessidade, tem que configurar tempo. Ele é temporário, como nós já vimos. Não pode simplesmente instituir o estado de sítio e pronto, acabou. Não, tem uma previsão de tempo para a sua duração, tá? Como eu já disse, nós estudaremos cada um, estado de sítio e estado de defesa. Temos que observar também a proporcionalidade, tá? Porque às vezes o estado de defesa pode ocorrer só numa proporção e não integral. Então deveremos analisar aí a proporcionalidade e o controle político-judicial. Toda vez que houver a necessidade do estado de sítio e o estado de defesa, deve-se ter um controle. E esse controle ele é feito por um controle político e um controle judicial. Ao estudarmos cada um, vocês entenderão melhor como é esse controle político e esse controle judicial, tá bom? Então, seguindo aí o nosso estudo sobre estado de sítio e estado de defesa, nós vamos começar agora estudando lá no artigo 136 da nossa Constituição Federal, que vem falando as regras e o funcionamento do estado de defesa. E como que isso funciona? Peguem comigo o artigo 136 e vamos ler o caput de artigo e analisar com cuidado o que ele vem nos dizendo. Vejam só, o presidente da República pode, portanto, quem pode instaurar o estado de defesa? A competência é do presidente da República, tá? Ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Vejam, gente, que aqui vem falando que quem pode instaurar o estado de defesa é o presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Lembre-se que na nossa aula anterior nós estudamos o Conselho da República, a sua composição. Então vejam só que uma das funções do Conselho da República que está aqui é o que? Orientar o presidente da República
quanto à necessidade ou não da instauração do estado de defesa, tá? Então vejam aí como que uma questão com outra podem estar interligadas, né? Ouvidos também o Conselho de Defesa Nacional, porque é o conselho justamente ligado diretamente a essas situações. Então, por isso a necessidade que o presidente ouça os conselhos da Defesa Nacional, tá? Então, ouvidos os conselhos, ele poderá decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, olha aí, em locais restritos e determinados. Lembra lá da característica da proporcionalidade? Então, olha aí sendo aplicada em locais restritos e determinados, ou seja, vai ocorrer apenas naqueles locais que estejam necessitando da aplicação do estado de defesa, correto? Então, seguindo aí, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Gravem aí, calamidade de grandes proporções da natureza, tá? Essa aí é uma das características do estado de defesa. Então, para que seja instituído o estado de defesa, devemos observar o que? Ameaça, a grave e iminente instabilidade institucional ou, se for atingida aquela região por calamidades de grandes proporções de natureza. Gente, enchentes que a gente hoje está muito comum nesse período chuvoso aí, enchentes como as que nós vimos, é motivo para aplicação do estado de defesa? Não. Por quê? Porque a vida das pessoas, a vida da comunidade, por mais que tenha aí sofrido com as enchentes, ainda não é motivo para estado de defesa, porque vejam aqui que o texto fala grandes proporções da natureza, tá? Então tem que ser uma calamidade aí numa proporção muito grande para que esteja a necessidade do estado de defesa. Mais à frente vocês vão ver por quê. Por quê? Porque tem algumas vedações que são aplicadas a nós durante o estado de defesa, tá? Nós veremos adiante aí na nossa aula. Então vejam comigo aqui, lá no artigo 136, no caput dele, vejam quantas informações o texto nos trouxe. Então vejam só, ele veio falando da competência, quem é competente para instituir o estado de defesa? O presidente da República. Após o quê? Após ouvidos os conselhos da República, do Conselhos e da Defesa Nacional, tá bom? E quando que será instaurado o estado de defesa? Quando houver ameaça a grave e iminente instabilidade institucional e uma calamidade de grande proporção. Calamidade de proporções da natureza, tá? Gravem aí que também não é qualquer calamidade, é calamidade de grandes proporções da natureza, tá? E isso tem que ser observado, que vai aí, ó, abranger o quê? O que vai prejudicar? A nossa ordem pública ou a paz social, tá? Então aí a grave e iminente instabilidade institucional e a grande calamidade de proporções da natureza, elas têm que violar aí a ordem pública ou a paz social, tá? Então, preste atenção aí no artigo 136, no caput, porque ele vem trazendo várias informações aí em que o examinador pode tirar para colocar aí na prova de vocês. Mas como nós vimos detalhe por detalhe aqui, ó, vocês estarão craques e vão gabaritar a questão. Seguindo aí, vamos lá para o nosso parágrafo 3º do artigo 136. Vamos ler com muita atenção. Olha só, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Vejam, gente, está estabelecido aí na Constituição. O estado de defesa, ele é temporário. Eu não falei com vocês que ele tem uma previsão da sua duração? Tá aí, ó, estabelecido lá no parágrafo 1º, porque o decreto em que for
emitido pelo Presidente da República, determinando a instauração do estado de defesa, tem que constar o tempo da sua duração. Não pode vir um decreto falando só sobre a instituição do estado de defesa e não vier lá o tempo de duração daquele estado de defesa, tá? Tá aí no parágrafo 1º, olha lá. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. E o que mais que esse decreto tem que especificar? Ele tem que especificar as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas que vigorarem durante o estado de defesa. Então vejam que para instaurar o estado de defesa tem que observar-se vários critérios, não é simplesmente a desejo do Presidente da República, porque como nós já vimos, até para evitar aí que haja um golpe, né? Então vejam aí a necessidade do estado de defesa, qual é o seu rigor para aplicação e quais são os requisitos que deve se observar para a instauração do estado de defesa. Tá bom? Então vamos seguir aí o nosso estudo e vamos lá para as alíneas do parágrafo 1º, que vão falar sobre as restrições que é aplicada durante o estado de defesa. Quais são elas? Vejam lá, peguem comigo no texto constitucional aí, no inciso, na linha 1, olha lá, restrições aos direitos. Quais direitos? Lembrem-se que essas restrições serão aplicadas apenas naquelas áreas abrangidas pelo estado de defesa, tá? Então não é em todo o território, não, apenas naquele em que está sendo aplicado o estado de defesa. Quais os direitos? Vejam lá comigo, olha lá, o direito de reunião. Então, durante o estado de defesa é vedado o direito de reunião. Ainda, olha aí o que o texto nos traz, ainda que exercida no seio de